Olá pessoal, boa tarde novamente, Diógenes, e nesse vídeo nós falaremos dos dois principais candles. Vou escrever aqui para vocês: pin bar e engolfo. Engolfo. Ok? Esse, na minha visão, são os dois principais candles de todo aí leitura de price action utilizando o gráfico de candles. Primeiramente, eu gostaria, aqui já vou dar uma pequena introdução a respeito do princípio de rejeição. Ok? O princípio de rejeição é quando uma zona de preço, o mercado, ele rejeita uma zona de preço. E esses dois candles, eles figuram de uma maneira muito interessante, muito legal, a rejeição dessa zona de preço. Um pin bar é um candle normal, igual qualquer outro candle, com uma pequena, como é que eu posso falar isso aqui? Peculiaridade, talvez? Vamos tirar o raio. E fazer isso aqui. Isso aqui na verdade está meio feio isso aqui. Deixa eu pegar uma outra ferramenta. Enfim, acho que vocês entenderam aí a ideia principal. Ok? Esse aqui é um pin bar. Um pin bar geralmente ele é composto, a maioria das vezes ele tem um corpo pequeno. Qual que é o corpo? É a diferença entre o ponto de abertura e o ponto de fechamento. Então esse aqui é o corpo do candle, ok? Um candle tem praticamente duas partes. São as sombras, que é essa zona aqui, e essa parte aqui, ok? Essas duas partes são as partes que ficam acima e abaixo do corpo do candle. E o corpo do candle, ele está entre o ponto de abertura e o ponto de fechamento. É a parte preenchida do candle, que não fica esse traço fino aqui que a gente pode ver. Ok? Um pin bar, ele é geralmente, ele tem um corpo pequeno, essa é uma das características de um pin bar. E geralmente uma das sombras é pequena ou inexistente, e a outra sombra é comprida, é grande, mostrando principalmente a rejeição dentro do mercado. Ok? Então olha só, características de um pin bar: ele tem um corpo pequeno, uma das sombras é pequena ou quase inexistente, e a outra sombra ela é grande, expressiva. Principalmente o tamanho da sombra grande, ela costuma ser no mínimo 2 vezes maior do que o corpo. Ok? Essa é uma das características principais de um pin bar. Se você identificar, por exemplo, um candle pequeno com com pequena sombra para cima e para baixo, é outro tipo de candle. Um pin bar, ele tem a sombra grande. Eu gosto de fazer uma comparação entre o tamanho do corpo e o tamanho da sombra. Certo? Então a sombra, ela costuma ser 2 vezes maior ou mais, 2 vezes ou mais, o tamanho do corpo do candle. Certo? Deixa eu pegar aqui algum exemplo para a gente dar uma olhada. Por exemplo, nós estamos no Euro USD, gráfico de 1 hora, e nós podemos observar, por exemplo, esse candle. Deixa eu colocar uma setinha. Esse candle, trocar essa cor para ficar mais, vou colocar um vermelho. Esse candle, certo? Quais são as características dele? As duas principais características que eu falei. Nós temos sombras. A sombra de um lado, ela é pequena ou inexistente. A sombra do outro lado é grande. O corpo é pequeno. E geralmente a sombra é no mínimo 2 vezes maior do que o corpo. Então aqui nós temos o corpo desse candle, ele tem 4 pips. A sombra superior, a sombra grande, tem 19 pips. Ele é quase, a sombra é quase 5 vezes o tamanho do corpo. E a sombra de baixo aqui ela é pequena e quase inexistente. Ok? Esse outro candle aqui, deixa eu aumentar um pouco mais o zoom.
Esse outro candle, ele é a mesma coisa. Corpo pequeno, a sombra de cima é pequena, quase inexistente. Vamos ver aqui o tamanho. Nós temos 5 pips de sombra e nós temos 1 pip e meio de corpo. Portanto, isso aqui se caracteriza como um pin bar. Esse candle aqui, nós temos sombra grande para cima, sombra quase inexistente do outro lado, mas o corpo, ele é um corpo grande, não é um corpo pequeno. Nós temos aqui 27 pips de sombra e nós temos 27 pips de corpo. Portanto, esse não é um pin bar. Ok? Aqui nós temos a mesma situação. Sombra pequena para cima, sombra pequena para baixo. Eu estou falando isso aqui, por exemplo, esse pin bar, a sombra está para cima, esse a sombra está para baixo, esse a sombra está para cima, ok? Esse a sombra está para cima. Isso aqui não interessa. Enfim, todos são pin bar, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, 13 pips de corpo e nós temos 1 pip de sombra, de corpo. Nossa vida, me enrolei. Nós temos 13 pips de sombra e 1 pip de corpo. Portanto, isso aqui se caracteriza como um pin bar. Isso aqui é a mesma coisa. Nós temos 13 pips de sombra e 2 pips e meio de corpo. Esse aqui já não é. Ok? Nós temos 19 pips de sombra e temos 10 pips de corpo. Portanto, um dos requisitos é que a sombra seja 2 vezes o tamanho do corpo. Esse aqui também não, porque nós temos sombra grande para cima e para baixo. Quase do mesmo tamanho. Esse aqui sim já é as características de um pin bar. Nós temos 15 pips para cima de sombra, não existe sombra para baixo, e nós temos 3 pips de corpo. E nós podemos identificar muitíssimos desse tipo de price action. Por exemplo, esse aqui é um pin bar. Isso aqui eu só estou mostrando para vocês verem como que é a figura do pin bar, certo? Não vou falar agora de aplicações nem nada disso, não por enquanto. Então, só para vocês se adaptarem, visualizarem a figura do pin bar. Por exemplo, aqui nós temos 19 pips de sombra e nós temos 6 pips de corpo. Portanto, ele é um pin bar. Okay? Esse aqui não é, porque nós temos sombras grandes para todos os lados. Esse aqui, vamos dar uma olhada. Essa aqui, a sombra também está grande. Aqui nós temos outro pin bar. Okay? Com o tempo você nem precisa ficar medindo. Você bate o olho e você já consegue identificar um pin bar na hora. Esse aqui, acho que, deixa eu ver, 20 pips e 9. Então, tá ok. Aqui não tem mais nenhum. Esse aqui também é. Ok? Aqui nós temos vários. Esse também é. Esse aqui também é. Esse aqui também é. E aí por aí vai. Então todos esses que estão marcados aqui têm o formato de um pin bar. O formato de pin bar é exatamente o que eu acabei apagando. Que eu havia desenhado para vocês, ok? Exatamente isso. Sombra grande para um lado, sombra praticamente inexistente para o outro, o corpo pequeno e que a sombra seja no mínimo 2 vezes o tamanho do candle. Quanto maior for a sombra, maior é o nível de rejeição desse preço. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 pin bar gritantes, ou seja, o padrão aqui está muito óbvio para a gente consegue visualizar de apenas olhar, certo? Aqui nós temos outro pin bar e etc. Existem vários nomes, martelo invertido, enfim, várias coisas. O que realmente interessa para mim é uma coisa que nós vamos ver nos capítulos seguintes, que é o princípio de rejeição. Ok? Então, esse aqui é o desenho, a figura perfeita de um pin bar. Nós temos aqui, por exemplo, esse e todos esses outros. E agora vamos voltar na tela, aqui no quadro. E eu vou desenhar para vocês um engolfo. Ok. Diferente do pin bar, o engolfo é um padrão de 2 candles. Ok?
O engolfo, nada mais, nada menos, ele é do padrão de 2 candles, em que o último candle, ou seja, o candle mais recente, ele engole o corpo do candle anterior. Ok? Então imaginamos que nós estamos em uma tendência de queda, por exemplo, vem lá, e aqui nós temos esse candle vermelho, que a gente pode visualizar, e depois nós temos esse candle verde, que ele abre, logicamente, no ponto de fechamento do candle anterior, só que o ponto de fechamento desse candle verde, ele fecha acima, sendo que o corpo, vou fazer aqui o corpo desse candle verde, ele engoliu, ou ele ultrapassou o corpo do candle vermelho. Certo? Então, o que acontece? Como o corpo desse candle verde, ele engoliu o corpo do candle vermelho, nós temos aqui um aumento no volume de negociações na direção oposta da tendência que vinha de queda. Então, vinha, por exemplo, uma tendência de queda e depois aparece esse candle verde engolindo completamente o candle vermelho. Isso mostra que a força vendedora que vinha desde lá de cima vinha caindo. Aqui nós temos o que? Nós temos um movimento de alta que a força compradora engoliu, ultrapassou o candle vermelho. Ok? E isso é um engolfo. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos. Ok, estamos aqui novamente no Euro-USD, gráfico de 1 hora. E eu vou mostrar, olha só, isso aqui é um engolfo. Deixa eu arrumar isso aqui. Gold. Nós podemos ver que esse candle vermelho, ele engoliu não somente mas ele engoliu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles anteriores. Ou seja, o volume desse candle, ele engoliu 7 candles anteriores. Ok? Nós temos também esse outro cara aqui, que ele engoliu o corpo desses 2 candles anteriores. Nós também temos esse cara, que ele engoliu o corpo do candle anterior. Nós também temos esse aqui, que no caso é um de alta. Esse verde, exatamente o que eu desenhei aqui, certo? O verde engole o vermelho. Esse verde engoliu completamente esse candle vermelho. Nós também temos outro aqui que também é um engolfo. Engoliu completamente esse vermelhinho. Nós temos esse outro verde aqui que engoliu o candle vermelho. Ok? Nós temos esse verdinho que engoliu o candle vermelho, na verdade engoliu 2, 3, 4 candles, ok? O range dele. O que mais que nós temos? Nós também temos esse daqui, que ele engoliu o candle vermelho. E por aí vai. Agora, existe uma pequena dica aqui, ou enfim, como que a gente quiser chamar, que se o candle engolir o corpo do candle anterior, ok, maravilha, isso é um engolfo. Agora, se ao invés dele engolir apenas o corpo, ele engolir também a sombra do candle anterior, isso é muito melhor, certo? Como é o que a gente pode visualizar aqui nesse ponto. Esse candle verde, ele não se limitou a engolir o candle vermelho, o corpo do candle vermelho, mas engoliu também a sombra, inclusive passou um pouco. Isso aqui é bastante melhor do que uma situação como essa, em que fechou aqui abaixo da sombra. Ok? Então, se nós tivéssemos, por exemplo, dar uma nota ou fazer aí um controle de qualidade, esse padrão em que o candle ele engole o candle anterior e a sombra, esse aqui seria a qualidade A, e isso aqui seria a qualidade B. Certo? Por exemplo, aqui ele engoliu completamente o candle anterior e a sombra. Aqui não chegou a engolir a sombra. Então vamos fazer uma pequena qualificação aqui. Esse aqui seria A, porque ele engoliu o candle anterior e a sombra.
Esse aqui seria A também, porque ele engoliu a sombra junto. Esse aqui também seria A, porque ele passou um pouquinho aqui, mas acabou fechando abaixo da sombra. Esse aqui seria A, para vocês entenderem o conceito. Esse aqui seria A também. Esse aqui seria B, porque ele não conseguiu fechar acima da sombra. Ok? Esse aqui seria A. Opa. Esse aqui seria B. Espero que... eu não sei se eu estou conseguindo ser exatamente claro. Mas... esse aqui seria A também. Porque ele engoliu o corpo e engoliu a sombra. Ok? E se nós formos voltar aqui, isso aqui foi apenas uma semana, nós identificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 engolfos no gráfico diário. Se nós procurarmos bem, nós vamos procurar até mais, mas isso aqui são apenas os mais óbvios. Nós podemos identificar, por exemplo, esse cara aqui, que foi um padrão do tipo A, se a gente fosse falar, uma qualificação, ok? Porque ele engoliu completamente, exatamente o que eu desenhei aqui. Um verde que engole o vermelho, ok? Vamos ver aqui. Aqui nós temos um outro de tipo, seria tipo A também. Só que aqui foi o vermelho que engoliu o verde. Aqui ele fechou abaixo da sombra. E assim sucessivamente. Aqui nós temos outro também, outro engolfo. E nós temos, enfim, milhares, praticamente inúmeros desses padrões todos os dias. Isso aqui, logicamente, assim como o pin-bar, ele é válido em qualquer período. Você consegue identificar esse tipo de padrão em qualquer período que você entrar, seja do gráfico mensal. Por exemplo, o mês passado foi um engolfo que engoliu o mês anterior, certo? O mês de fevereiro engoliu o mês de janeiro completamente. Não conseguiu engolir a sombra, faltou um pouquinho a coisa aí, mas ainda assim foi um engolfo. Estamos aqui no gráfico mensal. No gráfico de 1 minuto, por exemplo, aqui nós temos um padrão do tipo um engolfo, que pela nossa qualificação aí seria do tipo A, certo? Porque ele engoliu a sombra anterior. Como vocês podem ver aqui no próprio gráfico de 1 hora, por exemplo, aqui nós tivemos esse padrão e depois o preço subiu. Ok? Aqui nós tivemos esse padrão, que seria um padrão de queda, e depois o preço subiu. Isso nós vamos falar a respeito disso em um vídeo futuro. O mais importante voltando aqui, esse tipo de engolfo, ou seja, quando o candle verde ele engole o candle vermelho, isso aqui costuma ser, ou pode ser, uma boa oportunidade de compra, um sinal de que o preço vai continuar subindo. Geralmente, isso aqui é bastante visto no final de uma tendência de queda. Nós temos, por exemplo, a tendência de queda. E aqui, nesse ponto, vamos marcar aqui. Aqui nesse ponto, aparece um padrão como esse. Ok? Um candle vermelho, que ele é engolido pelo candle verde. Isso aqui pode significar duas coisas. Pode significar o final da tendência de queda, ou pode significar apenas que está para iniciar uma retração. De qualquer maneira, esse tipo de padrão é conhecido como sendo um belo indicador de uma reversão de tendência. Nós temos a tendência de queda, aparecendo um sinal desse, pode ser que esteja começando uma retração, ou talvez a inversão total da tendência. Ok? O mesmo é válido para uma tendência de alta. Ok. O mesmo é válido para uma tendência de alta. Imaginamos que a tendência esteja acontecendo assim. Ok? Movimento de alta. E lá em cima, em algum ponto,
aparece esse padrão, ou seja, a força vendedora ela entrou engolindo, enfim, ultrapassando a força compradora. Os compradores dominaram completamente a tendência de alta e aqui aparece o indício ou o início de uma força vendedora que conseguiu ultrapassar ou ser mais forte do que a força compradora anterior, certo? Uma vez que existe essa troca na balança de forças aí da força vendedora e da força compradora, isso pode ser um sinal de das duas uma. Ou essa tendência vai acontecer a retração, como aconteceu anteriormente, ou pode ser que esteja no fim da tendência para dar início a uma tendência de queda daqui para frente. Ok? O mesmo é válido para os pin bar. Imaginamos, por exemplo, que nós temos aqui uma tendência de alta. Ok? O movimento vem sendo de alta na direção da tendência. E nessa zona aqui aparece esse padrão, ou seja, aparece um pin bar. Isso aqui pode significar uma das duas coisas, ou talvez as duas, né? Uma retração para depois continuar subindo, ou talvez o final dessa tendência de alta para iniciar aqui um novo movimento na direção da tendência de queda. Ok? O mesmo, a cor do pin bar, no caso do engolfo, a cor interessa, certo? Se nós estamos em um movimento de alta, nós queremos que o pin bar, que o engolfo, o candle que engole o candle anterior, logicamente, seja vermelho ou da cor oposta da tendência de alta. Se estivermos em uma tendência de queda, nós queremos que o candle que engole o candle anterior seja maior, seja verde ou da cor oposta da tendência de queda. No caso do pin bar, a cor não interessa, ok? Logicamente, o sinal é mais forte se for da cor oposta da tendência de alta. Por exemplo, nós temos candles verdes subindo e aqui fecha um candle vermelho e como um pin bar. Portanto, isso aqui é um pouco mais forte, mas enfim, na verdade não interessa tanto a cor para a gente. Ok? O oposto também pode ser verdade, não, é verdade. Imaginamos que temos uma tendência de queda, o preço vem caindo lá embaixo, até que chegou aqui, ok? E de repente aparece esse pin bar. Isso aqui pode ser indicação de que a partir daqui vai haver uma retração na tendência de queda, ou talvez a inversão total da tendência, certo? De qualquer forma, tanto o pin bar quanto o engolfo são padrões, são sinais de reversão de tendência. Isso pode ser temporário, no caso de uma retração, ou pode ser algo mais duradouro, como a inversão total da tendência. Se estamos em uma tendência de queda, aparece esse padrão, esse pin bar, podemos ter a inversão da tendência. Ok? Ok, diferente da Fibonacci, que eu falei no vídeo anterior, esse tipo de price action ele pode ser encontrado em qualquer situação de mercado, seja em tendência ou em range. Fibonacci ela é utilizada principalmente em situações de tendência, ok? Em que o mercado está em tendência. Price action, ou essa análise desses candles, como a gente está vendo, nós vamos ver mais ainda futuramente nos próximos vídeos, ela pode ser usada em qualquer situação de mercado, seja o mercado em tendência, seja o mercado de lado, seja como for. E agora, para finalizar esse vídeo, eu estou aqui com o EURUSD, gráfico de 1 hora, e eu vou trazer para vocês, vou misturar um pouco Fibonacci com Price Action, ok? Em situação de tendência, principalmente, nós traçamos Fibonacci e vou mostrar para vocês como que nós podemos utilizar isso em um mercado que está em tendência. Por exemplo, nós temos aqui esse início dessa tendência de alta. Podemos traçar uma Fibonacci desse ponto para pegar todo esse movimento. Ok? E nós identificamos aqui alguns padrões. Isso aqui não é exatamente, isso aqui esse padrão desses dois aqui, esse candle vermelho com esse verde, é um padrão que eu vou falar num vídeo futuro, nos próximos capítulos, mas nós podemos identificar aqui, não é exatamente um pin bar, certo?
É quase que um pin bar, mas é um outro padrão que nós vamos falar futuramente. De qualquer forma, o 61.8, aqui o 76.4 na verdade, segurou a retração. Eu quero mostrar para vocês situações específicas onde nós podemos utilizar o pin bar ou o engolfo juntamente com a Fibonacci. Aqui novamente o preço retraiu até 61.8 e aqui nós temos uma formação que é quase que preenche todos os requisitos que nós queremos, ok? O corpo desse candle ele tem 7 pips e a sombra tem 15, portanto sim, é um pin bar. Então olha só, nós identificamos esse pin bar aqui, esse candle verde, que ele é um pin bar. Ele aconteceu em uma zona de suporte e daqui para frente nós tivemos todo esse movimento de alta, ok? Vou apagar isso aqui, deixa eu ver, tá, vamos ver aqui se está algum nível da Fibonacci. Bom, aconteceu a retração, tivemos todo esse movimento de alta, aconteceu a retração e depois nós tivemos, não um, mas 2 pin bar, foram esses dois caras aqui. Ok, um pin bar, esse pin bar teve 12 pips de sombra e 1 pip de corpo. Esse aqui teve 2 pips de corpo e teve quase 9 pips de sombra. Portanto, foram 2 pin bar. Juntando com as retrações de Fibonacci, nós vamos ver que ele aconteceu entre 38.2% e os 50% da Fibonacci. Portanto, poderia ter sido uma boa oportunidade de compra. Vamos ver o que mais que nós temos. Aqui é interessante, vamos traçar a Fibonacci primeiro, antes de eu falar. É interessante notar que dentro, olha só, dentro da zona entre 38.2 e 61.8 da Fibonacci, não apareceu nenhum desses padrões, nem o engolfo, nem o pin bar, ok? Mas o preço passou direto. Aqui, deixa eu ver, nós também não tivemos nenhum desses padrões. Nós não tivemos um pin bar aqui, não foi pin bar, não foi pin bar, nem engolfo, ok? E o preço continuou caindo. Aqui sim nós tivemos um pin bar, que foi no 100% da Fibonacci, que também é um ponto de suporte, logicamente. Olha só, suporte anterior. E aqui nós tivemos esse pin bar, esse cara aqui, esse candle magrinho, teve 28 pips de sombra e 1 pip de corpo, ok? Depois disso, o que nós podemos observar é um novo movimento na direção da tendência que vinha acontecendo desde aqui de trás, ultrapassando a máxima e fazendo um novo máximo ali, ok? Um novo topo. Vamos seguir então. Aqui nós podemos já observar um mercado em range, portanto não temos mais Fibonacci nesse ponto, ok? Topos e fundos do mesmo nível. Aqui nós já podemos traçar uma Fibonacci de queda. E vamos dar uma analisada o que aconteceu dentro da zona de interesse da Fibonacci. Aqui está o 38.2, 61.8. Bom, subiu, o preço retraiu, não teve nenhum pin bar. Aqui teve esse pin barzinho, ok? Foi 9 pips de sombra e 2 pips de corpo, portanto foi um pin bar. E em um vídeo futuro eu vou mostrar para vocês como que nós podemos identificar quando um pin bar ele é verdadeiro ou não, ou seja, ele é um pin bar confiável. E aqui nós não tivemos nenhum padrão, nós tivemos esse pin bar também, que foi, deixa eu ver, 7,5 por 3, né? Isso aqui já não foi, esse aqui também não, e aqui nós temos um engolfo, certo? Esse aqui seria o engolfo da tipo A, porque ele engoliu a sombra do candle anterior. Ele engoliu não somente um, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 candles. Ele engoliu os últimos 18 candles, ok?
ele engoliu completamente. Portanto, isso aqui com certeza foi um sinal de venda muito forte. Depois, vamos ver o que acontece. Ele caiu até o 23.6 aqui, um pouco mais para baixo, e depois subiu novamente. A tendência agora é de alta. Bom, temos aqui um range, na verdade. E aqui nós podemos traçar uma Fibonacci. Nesse ponto, o preço não vem até 38.2. Eu não negocio quando o preço não vem até 38.2. Tivemos todo esse movimento de alta, a retração, vamos ver aqui. Aqui foi um pin bar, certo? Esse aqui foi um pin bar, esse aqui também foi. Exatamente o que eu disse, não é um pin bar que eu teria negociado. Aqui foi um engolfo, deixa eu aumentar, vai dar para ver melhor. Esses dois aqui foram engolfo, podemos ver como o verde engoliu o candle vermelho. Não foi um engolfo dos melhores, porque ele não conseguiu fechar acima da sombra, portanto não seria muito válido. Seria aqui do tipo B, ok? Nós temos esse pin bar, nós temos esse pin bar e depois nós tivemos todo o movimento de queda. O preço continuou caindo. Aqui não foi um pin bar, foi uma espécie invertida aí que nós vamos falar em uns vídeos futuros. E depois o preço caiu novamente. Conforme nós podemos ver, o pin bar, ou esses padrões, ou engolfo, qualquer um desses, eles não funcionam 100% das vezes, certo? Assim como qualquer coisa dentro do mercado. Não existe uma verdade absoluta dentro do mercado. A única verdade absoluta que existe é que o mercado se movimenta em tendências. Aqui nós temos novamente, aqui nós temos um pin bar, deixa eu ver, foram 21 pips de sombra e 9 de cor, portanto, ok. Aqui nós tivemos outro, foi até 61.8, esse pin bar foi grande, 30 pips de sombra e 1 pip de corpo. O preço caiu. Vamos traçar outra Fibonacci, aqui desse ponto para cá. Nós conseguimos identificar aqui, por volta da zona de 38.2, foi 1, 2, 3, 4 pin bars seguidos. Conforme eu vou explicar em outro vídeo, falando de novo, mas nenhum desses pin bar foi válido. Eu vou explicar para vocês mais para frente. Nós temos aqui esse pin bar, que esse aqui já foi um pin bar válido, ok? Nós temos, bom, foi o único pin bar aqui de queda no caso. E depois o movimento de queda. Nós tivemos também esse engolfo que engoliu e fechou abaixo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles. Portanto, isso aqui também teria sido uma excelente oportunidade de venda. Vamos continuar. Esse movimento de queda. E aqui novamente nós tivemos, isso aqui não foi um pin bar, 18 pips e 10, portanto não. Mas esse seguinte foi um pin bar lindo, 25 pips de sombra por 3 pips, 4 pips de corpo. E todo esse movimento de queda novamente, ok? Isso aqui já é a primeira unindo a Fibonacci com Price Action. Aqui nós podemos ver, não estou dando muita atenção, mas nós podemos ver aqui que esse pin bar, esse pin bar aqui sinalizou a inversão da tendência, ok? Ou pelo menos a retração, que é o que acontece. Quando aparece um pin bar, pode significar que a tendência vai inverter, nós estamos em uma tendência de queda, ou apenas uma retração. Aqui por volta dessa zona, deixa eu ver, nós tivemos esse engolfo vermelho. Deixa eu sinalizar aqui para vocês. Esses dois candles, em que esse vermelho engoliu o candle verde. Isso aqui teria sido um sinal B, ok, de classe B aí, como a gente pode ver, porque ele não conseguiu fechar abaixo da sombra. Depois nós tivemos outro, que foram esses dois, um vermelhinho que fechou abaixo da sombra. Depois nós tivemos esse outro que também fechou abaixo da mínima. E a partir daí todo o movimento de queda. Ok?
novamente. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, dei muito zoom. Esse aqui não foi pin bar, é um outro tipo de padrão que eu vou explicar para vocês em um vídeo futuro. Mas aqui nós tivemos, vamos dar uma olhada. Não tivemos nenhum pin bar, mas nós tivemos um engolf, dois. Aqui novamente. E depois o preço começou a se movimentar na direção da tendência, que era a tendência de queda. Ok? Ele retraiu. E agora chegamos no dia de hoje. Bom, eu acredito que eu já mostrei exemplos suficientes de pin bar e engolfo dentro do mercado, utilizando Fibonacci juntamente com esse pin bar. Logicamente que não é simplesmente traçar Fibonacci e procurar um pin bar dentro da zona de interesse, dentro do 38.2. Existe algo mais, aí que eu não vou falar nesse vídeo, mas existe algo mais que é como nós filtrarmos, conseguimos aí ficar de fora de boa parte dos fake outs, ou dos famosos falsos pin bar, falso rompimento, ok? Que é através de uma outra observação de um vídeo futuro. Eu espero que vocês tenham entendido, lembrando sempre que, pelo menos na minha visão, pin bar e engolfo são os dois principais padrões de price action que nós podemos identificar. Pin bar é um padrão de um candle só, engolfo é um padrão de 2 candles. Se você conseguir identificar com eficiência, com eficácia esses padrões dentro da zona de Fibonacci, com certeza você estará no caminho certo. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.